Muito bem, estamos de volta aqui nos nossos estúdios do Campinas Innovation Week, falando sobre tecnologia, sobre inovação e, lógico, sobre esse evento que acontece até o dia 13 de junho, aqui no Pátio do Relógio, no Pátio Ferroviário, o prédio do relógio. E nós estamos recebendo aqui nada mais, nada menos do que o vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, o Newton Frateschi. Muito obrigado pela sua participação, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade. Bom, você faz, o Conselho Municipal é o curador desse evento, né? É curador de... Como é que você analisa esse segundo ano de evento? Já é um sucesso, nós estamos vendo aqui. Sim. Mas como é que você analisa aí o andamento desses dois últimos eventos, esse e o do ano passado? Olha, o ano passado foi impressionante o que a gente conseguiu fazer, foi até uma certa surpresa, porque vários eventos acontecem na cidade de Campinas, mas com esforços separados, né? Então havia diversas instituições fazendo eventos separados, a SIC, a Fundação Fórum Campinas, a 100 Open. Quando a gente juntou o ano passado, já foi um impacto muito grande, que a gente não imaginou que ia ter a grandeza, a grandiosidade que teve, né? Agora, faltou um pouco de coordenação. Esse ano, nesse ponto de vista, está muito melhor, está muito mais organizado, no sentido de que as pessoas sabem as diversas trilhas que a gente tem, estão sabendo onde ir, o que elas preferem mais, né? Porque você tem uma trilha mais de startup, uma trilha mais de ciência, tecnologia e inovação, uma trilha, cada uma delas direcionada para um público diferente. Newton, guardadas as devidas proporções, podemos falar que este evento é um evento de tecnologia importante para o mundo? Não tenho dúvida, sim. De fato, eu estava até conversando com algumas pessoas que vieram aqui, né, inclusive de fora do país, dizer que não viram ainda, por exemplo, em São Paulo, uma coisa com essa grandiosidade. Os temas que a gente está falando aqui, na parte de varejo, na parte de empreendimentos, empreendedorismo, a parte de sustentabilidade, a parte de ciência, tecnologia e inovação, desde a parte de agro do futuro, de alimentos, da gestão da inovação, até tecnologias quânticas e inteligência artificial, são assuntos que permeiam o topo, né, os extremos no mundo inteiro. Então nós estamos discutindo, sim, coisas que têm impacto num nível, numa grandiosidade mundial. São temas, né, relevantes para um momento, né? Nós estamos vivendo esse momento da tecnologia, do crescimento tecnológico, e isso vem de encontro a esse evento, né? Mesmo porque aqui nós temos várias vertentes da tecnologia, né? Como você mesmo disse, tem tecnologia usada para o agro, tem tecnologia usada para a saúde, tecnologia utilizada para a segurança, e isso num contexto do município de Campinas, da região metropolitana de Campinas, é uma importância tremenda, né? É incrível, porque Campinas, particularmente, ele tem muitas instituições de ciência e tecnologia. Já de muito tempo a gente já identifica isso. Então você começa a listar aqui, tanto a primeira histórica, que é o Instituto Agronômico de Campinas, você tem o Instituto de Tecnologia de Alimentos, você tem as universidades, a PUC, a Unicamp, você tem o CPQD, você tem o Eldorado, o FITEC, Venturas, você lista, chega a mais de 20 instituições de ciência e tecnologia. E estão todas aqui. Estão todas em Campinas e com essa forte presença também na região metropolitana de Campinas. Então, esses institutos trabalham com o quê? Desenvolvimento de tecnologia. As indústrias vêm para cá para quê? Para estar numa região que você consegue contratar gente que tem capacidade para trabalhar nas áreas de tecnologia. E quando você cria um evento desse, em que essas instituições, a indústria e a população está trocando experiências, você, na verdade, potencializa mais inovação, mais impacto socioeconômico, uma melhoria para a cidade e para a região como um todo. Agora, Newton, eu sei que está cedo para essa pergunta que eu vou fazer, mas eu não ia perder a sua participação aqui e perder a pergunta. O que esperar o ano que vem? Hoje nós temos aqui um prédio maravilhoso, um evento maravilhoso. O que esperar para 2026? Olha, a primeira coisa que a gente quer esperar é que realmente agora ele vira um marco. Então, o que é o evento do ano, que é o evento do ano referência no Brasil e talvez no mundo, né? Então, primeira coisa, isso, nós estamos carimbando, isso é fato. E essa é a primeira coisa. A segunda é esperar que no ano que vem a gente já vai mostrar os resultados desde o primeiro, o que causou de impacto, fazer um levantamento e olhar para trás. Mas eu tenho certeza que isso aqui, se continuar da forma que a gente vê do ano passado para esse,
eu espero que o impacto dele de forma geral, inclusive colocando Campinas como o epicentro de ciência, tecnologia e inovação do Brasil, vai ficar muito mais evidente, mas muito mais mesmo. Você que está à frente desse evento, né? E uma das pessoas à frente do evento, sim. Sim. Mas o que você, como andando aqui, conversando com os expositores, com os parceiros, o que você tem sentido deles com relação a esse evento? Olha, está todo mundo muito impressionado, está todo mundo achando que está fantástico. Eu só recebi elogios. Às vezes a pessoa pode ficar com vergonha de criticar, mas acho que não. Todo mundo está chegando para mim dizendo, olha, estou impressionado. Alguns que já tinham vindo o ano passado e outros que não tinham vindo. Chegaram aqui, nossa, não acredita, porque é realmente impactante, né? E eu acho que as pessoas estão vendo isso, inclusive serve de elemento para ter mais, como é que chama, uma alavancagem num projeto de requalificação dessa região inteira. Você imagina essa região inteira do Pátio Ferroviário requalificada para essa discussão de inovação e de pensar em ciência e tecnologia, pensar no futuro nessa região que praticamente há alguns anos isso aqui estava abandonado, né? Então eu acho que eu vejo que o que as pessoas estão olhando, estão falando, eu não tive tempo para conversar com todo mundo, né? Quer dizer, mas eu tive andando muito por aqui. Até agora eu só tive reações muito, mas muito positivas mesmo. Mais que o ano passado. Eu estava conversando aqui com o pessoal da Ciesp e nós estávamos falando sobre a pujança de Campinas nessa área tecnológica, né? Campinas reconhecida já como a metrópole da tecnologia, da inovação, e nós estávamos falando dessa questão da proximidade com São Paulo. Né? Sem entrar em méritos políticos, que não é esse o caso, mas São Paulo não comporta mais empresas tecnológicas, até por conta de todo o trânsito, de toda a sua área de expansão. Já Campinas tem todos esses critérios para agregar mais empresas de tecnologia. O que eu quero chegar? Qual a pergunta que eu quero te fazer com isso? Você acha que a cidade de Campinas e a região metropolitana de Campinas, ela tem uma pujança real para esse crescimento tecnológico mais do que nós já temos? Não tenho dúvida. E a grande diferença, de fato, São Paulo é gigante. E São Paulo tem muito acontecendo. A grande diferença que a gente tem na região aqui é densidade. Né? Porque é um local denso, extremamente bem posicionado e que toda uma área de logística muito bem estruturada. Então, nesse ponto de vista, quando você tem essa massa crítica, vamos dizer, a potencialização é muito mais efetiva. Então, nós temos e entendo você atrai mais empresas ainda vindo para cá, porque elas vão querer vir para cá por causa de ser um epicentro. É como se fosse, sabe, um furacão, mas um furacão bom, que você acaba atraindo para vir para cá as pessoas. Então, eu não tenho a menor dúvida. E isso até contando com as várias empresas de tecnologia que nós temos aqui. Sim, as que a gente já tem. Pelo CNEPEM, pela Luz Lincoln, enfim, tem várias, né, empresas que nós já temos que acabam agregando e puxando outras empresas. Sim, você tem empresas muito grandes, né, como várias empresas que tem aqui que fazem pesquisa e desenvolvimento, e tem as instituições de ciência e tecnologia. Como eu mencionei, CNEPEM, Eldorado, e as universidades topo, são universidades, né, de nível muito alto. Então, são os elementos básicos. Quer dizer, uma empresa, quando vai se instalar num lugar, o que ela vai procurar? Eu vou ter apoio tecnológico em algumas coisas que eu preciso para você fazer uma inovação aberta, eu vou ter gente para contratar, eu vou ter qualidade de vida, vou ter uma universidade para meus filhos irem. Você está entendendo? Isso é o elemento fundamental para a pessoa vir para cá. Agora, a pessoa ir para um lugar que, para sair de casa, ela tem que sair 2 horas antes? Sair 2 horas antes, sair com um escafandro, para não sei. Então fica meio difícil. Né? É verdade. Então, bom, o Newton, agradecer demais a sua presença, parabenizá-lo, né, por esse evento. Você que é vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, parabenizar por esse evento que realmente, como você disse, e aqui não é rasgação de seda, é um evento grandioso mesmo, como já foi o primeiro, está sendo esse, e agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio de podcast. Eu que agradeço muito a oportunidade. Viu? Muito obrigado. Bom, não saia daí, você pode ter muito mais ficando com a gente aqui no Campinas Innovation Week. A gente volta já.